Boa noite, amigos. Boa noite. Prazer estar aqui, ver tantos rostos conhecidos e tendo a oportunidade de conhecer os desconhecidos, né? Então é uma alegria estar aqui, eu agradeço muito a casa pelo convite, muito me honra, é muito bom estar aqui mesmo nessa casa que sempre me acolhe, sempre dá muito carinho a todo mundo que chega. Bem, faz um tempo que eu não venho aqui e nesse tempo eu descobri que eu sou menos palestrante e mais conversador. E eu quero aplicar exatamente isso aqui hoje, né? Não sei se vocês perceberam, mas o tema é uma pergunta. E não é uma pergunta que está sendo feita a mim, mas a vocês. Então, eu já fiz isso em algumas outras casas e a receptividade foi muito boa e eu acho que aqui também será. A ideia é que a gente converse sobre o que te perturba, segundo o meu pequeno entendimento perante a doutrina. Então eu gostaria de saber se alguém está disposto a contar o que te perturba, sem entrar em detalhes pessoais, não é necessário, para que a gente possa usar como tema da conversa de hoje. Acho que serão várias coisas que nos perturbam. Alguém se habilita? Alguém está disposto? Eu posso. Eu tinha certeza que você ia me ajudar. Absoluto? Não, só certeza. Edgar, o que me perturba hoje sou eu mesmo. Porque, para mim, está muito difícil viver no Brasil e com os brasileiros. Está me incomodando muito rasteira, tapinha nas costas, meu amigo, que mais? E tantas outras coisas aí no dia a dia. Eu fui criado na Igreja Católica, né? Com passagem já há diversos anos pelas casas espíritas, no Paraná, Curitiba, na Federação, mesmo em Tupã, né? E eu sempre escuto, né? Eu sempre ouço, olha, a gente tem que ter paciência, a gente tem que ver o outro, né? E eu, Edgar, quem me enxerga, Edgar? Você consegue me enxergar? Eu consigo, mas tem alguém mais importante que precisa te enxergar, que é você mesmo. Esse é meu conflito. Muito interessante a perturbação dele, né? Nós somos todos muito perturbados, mas não é por espíritos, não, viu? É por essas questões, realmente. A sua colocação tem várias camadas, né? Tem a questão do relacionamento, né? Com os outros e consigo mesmo, né? Não tem? Não, na verdade, Edgar, eu me sinto muito bem. Eu venho aqui, eu me sinto muito bem, eu frequento a Igreja Católica, me sinto muito bem. Eu estou à procura, Edgar, de gente honesta. Ok. Que eu olhe na cara dela e falo, ó, isso é um microfone. Entendi. E vai ser a vida inteira. Lá na esquina, ela não vai mudar, ela não vai me dar um cadinho. Os interesses mudam, ela não é mais microfone. Isso para mim está sendo difícil. Eu entendo. É difícil para todos, na verdade, mas a gente, assim, entendo que nós precisamos não sei se somente compreender, porque compreender às vezes é fácil, mas aceitar a imperfeição do outro. Isso nos ajuda em 1 milhão de situações. Já reclamaram para mim que determinada casa espírita, não em Bauru, em outras cidades, né, que tem muito melindre. Espantados, porque numa casa espírita tem espíritas, então não pode ter melindre. E eu acho que esse espanto vem de uma expectativa ilusória. Quem é que está dentro da casa espírita? Pessoas. Como que as pessoas são? Imperfeitas.
O que vai acontecer lá? Imperfeições. Por que eu esperaria diferente? Essa é uma questão. Por que a gente vive no Brasil e espera pessoas 100% honestas? Por quê? Um bom motivo é porque a gente gostaria que. Mas esse motivo não muda a realidade. Então, eu não sei se determinadas inconformações, como essa que você colocou, e tem milhões que a gente poderia citar, não indica ou não representa uma não aceitação da realidade. Não aceitação da dificuldade do processo de aperfeiçoamento, que a gente, inclusive, detecta em nós mesmos. Se alguém acha que eu não erro, essa pessoa tem problemas. Tem expectativas ilusórias, infantis, talvez. Aliás, a única pessoa que a gente pode confiar, como você tanto deseja, é o Cristo. Dele para baixo, todos vão errar. Todos têm possibilidade de erro. Você me permite? Com certeza. O erro é inerente ao ser humano. Exato. Só que você tem que assumir. Não assumir é um erro. Sim, mas aí é 2 erros, não é um erro. Mas nós empilhamos erros. Faz parte da nossa imperfeição. Existem pessoas, você sabe, todos sabem, que querem acertar e não conseguem. Certo? Já é um avanço. Existem pessoas que ainda não querem acertar. Que acham que é muito mais vantajoso errar. Que é muito mais vantajoso ser desonesto, trapacear, muito mais aproveitar a ingenuidade ou a boa vontade das pessoas. Sim, existem essas pessoas, sabemos disso. E o que isso indica? Que elas estão num determinado grau e que terão que viver. Existe uma mensagem, possivelmente do Humberto de Campos, que conta que os discípulos, não sei se foi Pedro, chegou para Jesus e falou: olha, fulano aqui em Jerusalém, ele mata, ele rouba. Jesus fala: ele viverá. E Pedro falou 30 pessoas e Jesus só respondia: ele viverá, e isso basta. E eu acho que a gente precisa compreender que nós também vamos viver. Porque se a gente deseja que o outro seja de uma determinada forma, isso me parece implica que nós tentemos ser também, e eu sei que você tenta. Mas essa tentativa e o reconhecimento das nossas imensas dificuldades, de mesmo desejando acertar, não conseguir acertar, precisa, esse entendimento dessa dificuldade de autotransformação, precisa, em nosso próprio benefício, bem-estar, precisa ser oferecido na nossa cabeça para as outras pessoas também. A lei de liberdade diz que o outro tem o direito de ser como é. Concorda? Inclusive de ser mal, inclusive de me ferir. Ele tem a liberdade de... Ele não tem? Não. Sim, ele mal, pode, tanto pode que é. O ladrão, ele não deveria roubar, mas ele tanto rouba que às vezes é preso. Ele não rouba? Eu não posso, Edgar. Você está imbuído aqui de um espírito aberto, coração aberto, e eu estou maquinando coisas aqui para te prejudicar na escada ali. Eu não posso. Não pode? Eu não. Você não. Porque você não, porque você não quer. Porque você já... Eu não posso. Você não pode porque os seus valores já não admitem. Mas por que a gente não pode entender? Entender não quer dizer concordar, não quer dizer aceitar que o outro não pensa assim. Por quê? Quanto sofrimento acumulamos por não aceitar que o outro não aceita determinadas coisas. E o que Jesus pensa
do estado do planeta? Se ele viesse aqui, ele ia passar apertado. Ele sabe como está. Se ele voltar, que nem estão dizendo aí que vai voltar agora, tem uma porção de pessoas renunciando, logo ele volta, pode indicar. Eu não queria estar na pele dele não, viu? Também não. Nunca quis, inclusive, porque desde aquela época já foi problemático. Mas Jesus, entendo, veja, é muito significativo que a última colocação de Jesus na Terra enquanto encarnado, encarnado, né? Depois ele apareceu de outras formas. Foi um pedido ao Pai para que nos perdoassem. Por quê? Porque ele entendia que a gente não sabia o que estava fazendo. Quem é que vocês conhecem que não sabe o que está fazendo? As crianças. As crianças não têm consciência do que estão fazendo, certo? Será que ele não estava nos dizendo que ele nos enxerga assim? Como crianças espirituais, que devemos ter mais ou menos uns 4, 5 anos? Eu acho que é possível a gente refletir que a vida nos enxerga dessa forma e nos dá um espaço delimitado de atuação para que a gente aprenda, muitas vezes com lágrimas, de que não vale a pena. Alguns de vocês, pela idade, foram criados dentro de um chiqueirinho, né? Os novos eu vou explicar. Uma caixa de bacalhau. Chiqueirinho é um quadradinho assim que era de madeira na minha época, há 50 anos atrás, né? Que a mãe tinha que fazer o que tinha que fazer na casa, né? Geralmente trabalhava dentro de casa, como dona de casa, e deixava o filho ali dentro. O que aquilo significava? Significava que ali dentro eu podia fazer o que eu quisesse, mas não podia sair. Então, às vezes eu penso que o pai já foi chamado de a ordem, com todas as letras maiúsculas. Mas uma ordem tão perfeita que admite focos de desordem dentro dele. Ou por aí. Ele parece que ele admite que aqui no planeta o planeta inteiro seja uma desordem. Que aqui a gente está no nosso chiqueirinho, mas não saiam daí. E nós só sairemos de verdade, porque a gente foi ali e já voltou, né, rapidamente, quando a gente tiver condições de não bagunçar outros lugares não permitidos da casa dele. Né? Então, é um tratamento de criança. Olha só como nós somos tratados como criança. Ele conta tudo pra gente? Não. Conta gradativamente. Primeira revelação, segunda revelação, terceira revelação. A terceira revelação, que está aqui há quase 160 anos, a gente não entendeu quase nada. Quase nada. E ela é tão ampla, tão profunda, que a gente vai demorar alguns séculos para entender. Particularmente, talvez muitos séculos. Né? Por quê? Porque somos crianças, mas já temos condição de pegar o fio da meada. Por isso que foi dado. Talvez haja uma quarta revelação, não sei, quando a gente tiver uns 10 anos de idade espiritual. Né? Então, eu tenho a impressão, fechando a minha resposta, que essas angústias, que muitos têm, eu tenho certeza, vão se acalmar quando a gente olhar sobre a perspectiva da imortalidade. Porque se a gente olhar sobre a perspectiva de uma vida, é desesperador. Concorda? Desesperador. A gente vai falar, não, esse mundo não tem jeito. Nessa existência não tem mesmo. Em 100 anos, esquece. Há 30 anos, os grandes países do mundo estão discutindo as mudanças climáticas. E não fizeram praticamente nada. Só falaram que fariam. 30 anos. Então, sobre a ótica de uma existência, se não formos imortais, é desesperador. Felizmente, cada vez mais nós estamos convencidos de que somos imortais e que a nossa perspectiva precisa ser ampliada. E para entender que a evolução de cada um, inclusive, basta olhar a própria, é extremamente lenta. Mas, para fechar de verdade, se nós não compreendermos que tudo
está acontecendo segundo leis disciplinadoras e que fomentam o progresso, nós também nos desesperaremos. Eu acho que é isso que eu consigo responder. Espero que tenha sido útil. Começamos muito bem. Obrigado. Quem mais? Eu acho que nós estamos vivendo um momento no mundo bastante perturbador. Todo mundo está perturbado. Tem muitas coisas que perturbam a nível pessoal. Mas uma das coisas que eu poderia destacar que me perturba muito é a desigualdade social. É uma coisa assim, é um produto do homem. Uhum. E a gente tem consciência tem todo um discurso, leis, já falando isso, e não conseguimos avançar. Ou avançar muito pouco. Né? Sim. Os países ricos avançaram explorando os países pobres. Uhum. Mas, de qualquer forma, você tem uma desigualdade entre os países também. Sim. Né? E isso vai refletir depois numa violência, uma guerra. Isso é muito perturbador. Mentalmente, eu fico preocupado. Comigo, assim, fica abalado. Eu acho que parte da resposta que eu dei na primeira questão vale para isso. Eu acho ótimo que a gente fique perturbado por esses dois temas, porque isso já indica uma sensibilidade pouco individualista e mais de visão coletiva, totalmente ligado às questões de solidariedade e fraternidade, que o Cristo nos coloca como o único caminho. Né? Você falou uma palavra no começo e depois você falou outra e elas se anulam. É muito interessante. Você falou que os países, você poderia dizer a sociedade, gera a desigualdade, que eu concordo. Mas eu gosto muito de dizer que somos nós que geramos a desigualdade. Porque a sociedade, não dá para falar com a sociedade. Chama a sociedade aqui para a gente conversar, não dá. Porque ela é um ser intangível. Né? Nós somos a sociedade. Então, não é a sociedade como um ser intangível que gera a desigualdade, somos nós. E quanto mais consciente disso formos, mais a gente vai agir, falar e pensar, sentir de uma determinada forma que vai anulando. Vou dar um exemplo. Quando a gente compra o que não precisa, a gente está estimulando a desigualdade social. Olha o poder que a gente tem. Veja, nós somos aquela gaivota que faz o verão. O meu verão. O verão das pessoas ao meu redor. Ah, mas eu não impacto o mundo inteiro. Não. Mas a guerra, e existem guerras, elas são formadas por milhares de conflitos familiares que repercutem num acumulativo gigante para formar uma guerra. Eu nem vou falar guerra real, porque guerra real são todas. Uma guerra com armas. Agora, vamos observar se dentro dos nossos lares, no nível de paz ou de guerra que existem neles. Essa é a nossa responsabilidade. Porque é muito cômodo a gente falar e criticar, e a gente tem que criticar mesmo, da guerra que está acontecendo não sei na onde, se eu mantenho, contribuo para uma guerra na minha casa, com uma guerra no meu vizinho, com uma guerra no trânsito, com uma guerra no trabalho, com uma guerra no centro espírita. Qual a minha diferença? Ou aquele que puxou a arma, ou que decretou a guerra? Talvez bem pouca, talvez só a amplitude. Mas eu estou contribuindo. Existe uma mensagem Emmanuel que fala que na algazarra, um silêncio contribui para diminuir a algazarra. E veja, gente, quando nós desencarnarmos e formos fazer um balanço do último trecho, ninguém vai perguntar sobre a guerra na Crimeia para você, porque a gente não está lá. Ninguém vai perguntar aqui para o povo brasileiro.
Ninguém vai perguntar se a gente contribuiu para alguma coisa que aconteceu no Mato Grosso ou em outro estado, talvez em outra cidade. A impressão que eu tenho é que vão perguntar para a gente o que a gente fez com a gente. No que a gente se tornou. Porque isso é nossa responsabilidade inteira. Essa não dá para dividir com ninguém. E não dá para falar, olha, eu não cuidei de mim porque eu estava cuidando dos meus filhos. Desculpa. Não é uma boa desculpa essa. Aliás, não é uma boa justificativa. Porque ao cuidar dos filhos, ao ser profissional, ao ser um cidadão, ao ser espírita, eu preciso me tornar algo. Eu preciso me fazer, eu preciso me construir. A gente pensa assim, não, eu estava muito ocupado fazendo tal coisa, não pude cuidar de mim. Então, não entendeu que não é o que a gente faz, mas como. Porque senão, aquelas pessoas que constroem hospitais filantrópicos, creches, elas estariam numa melhor posição do que qualquer um de nós que não fazemos isso. E não é assim que a lei funciona. Todas as missões são extremamente importantes. E eu não tenho que fazer o que o Chico Xavier fez. Ninguém tem. Talvez ninguém nem consiga. Mas ninguém tem. Por quê? Porque é a missão dele. A minha é outra. A nossa é outra. E talvez a gente esteja Não, desculpa, vou me corrigir. Certamente a gente está exatamente no lugar que a gente tem que estar. Senão não estaria. Senão a vida não deixaria que a gente estivesse. Por exemplo, eu nunca sonhei em me mudar para Bauru. Eu sou de Veracruz, do lado de Marília. Nunca. Passou pela minha cabeça mudar-me para cá. E um conjunto de circunstâncias me trouxe até aqui. Alguns anos depois, eu entrei numa reunião mediúnica e o mentor disse assim, esperava você há 8 anos. Mas há 8 anos eu não tinha nem pensado mesmo em sair da minha cidade. Então, nós temos uma programação de trabalho. Ninguém entra numa escola sem um plano pedagógico. E nós estamos numa escola. E muitos de nós sabemos qual é, só não lembramos, mas temos... Não lembramos objetivamente, mas de alguma forma lembramos. Então, nós precisamos, só para fechar, sair da tragédia da comparação que a gente faz um com os outros e entender que o meu lugar de jardineiro, de motorista de ônibus, eu comecei pelos que a sociedade desvaloriza. O meu lugar de empresário, o meu lugar, só para falar dos outros, o meu lugar de professor, qual que é o meu lugar? Aí eu vou lá no extremo, tá? Se feito com amor, o amor possível, você fez tudo. Tudo. Ah, mas eu só fui uma dona de casa, lavei a louça e fiz o almoço nos últimos 40 anos. Impossível que fez só isso, é claro. Não é? Mas eu nunca ajudei ninguém. Impossível. Impossível. Porque essa pessoa, a pessoa que está na cama há 40 anos, é impossível ela não ter ajudado ninguém. Porque a própria condição dela, muda, surda e cega, exemplo, ajudou as pessoas que a ajudaram. Oportunizou que pessoas que a ajudaram desenvolvessem sentimentos, fizessem o melhor, mobilizassem os seus sentimentos. Ela foi extremamente útil. Faz sentido, gente? Então, aproveitemos a nossa preocupação profunda e justa dela, da desigualdade social, de muitos aspectos, e vamos analisar o que está nas nossas mãos. O que eu posso fazer? É só isso que nos vai ser pedido. Nada mais. Que bom, né? Que bom.
Faz sentido? Muito bom. Assuntos sérios hoje, hein? Bem, toda perturbação é séria. Eu estou com vontade... Vamos lá. Boa noite, Edgar. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Edgar, é nesse sentido mesmo que foi colocado nessa última pergunta, né? O que a gente tem percebido muito é que as pessoas se preocupam e têm até um comportamento psicológico alterado, para não dizer questão de depressão e tudo mais, por coisas que acontecem muito distante e não estão nas suas mãos, né? Como você disse, não está próximo de nós. Não temos como atuar sobre aquilo. E as pessoas acabam tendo um comportamento psicológico... Se abalando profundamente, às vezes, né? Pelo que está acontecendo do outro lado do mundo. Eu não estou dizendo que não é importante a gente, né, não concordar com aquilo, não entender que aquilo não é correto, não é isso. Eu estou dizendo o sentimento que a gente tem em relação a essas coisas, como você disse, não está na nossa mão, não é? Não diretamente, né? Mas lembra que meus sentimentos, meus pensamentos interferem. Exatamente. Na oração, sim, que a gente pode fazer e coisas assim. Sim. Mas o que eu tenho percebido muito, em atendendo até algumas pessoas na casa espírita, né? Essa angústia que as pessoas têm, né? Pelo que está acontecendo no mundo, né? A angústia que está acontecendo no Brasil, com questões políticas, né? E que afeta muito, mas muito, a sua vida diária, por uma situação que ela não tem o que fazer, né? A não ser as nossas orações e o nosso pensamento para ajudar naquela situação. E as pessoas acabam tendo como que eu vou te dizer, uma forte influência devido à maneira que é colocado nas TVs, nos meios, né, de divulgação, né, e ela não percebe exatamente isso que você está colocando, né, porque ela não vê, por exemplo, ao seu redor. Né. Você citou Jesus, né? Jesus nos disse: amar ao próximo como a ti mesmo. O próximo nós temos a nossa humanidade, mas nós temos um mais próximo, que esse talvez a gente possa ter alguma ação, né? Além dessa do pensamento, né? Como que você percebe essa maximização, vamos dizer assim, dessa influência que nós estamos tendo, né? Dessa forte mídia, né, em relação a todos esses acontecimentos? As pessoas acabam não tendo essa visão do seu meio ser mais importante do que a preocupação e o sentimento, como eu disse, não o sentimento mas esse sentimento de ficar preso, né, naquela vivência que nós não conseguimos ter, né, e gera um sofrimento muito grande na pessoa. Tem várias questões para colocar. Primeira questão: nós somos responsáveis por aquilo que a gente escolhe consumir. Ninguém é obrigado a comprar tomates, certo? Compra porque quer, certo? Ouço a notícia que quero, certo? Então, se eu gosto de notícias de desastre, depois fico chateado e aflito, tal, é uma escolha de consumir alimento estragado. Vai dar dor de estômago, vai dar angústia.
Lei da sintonia. Aí eu concordo com você. Porque eu não estou É a única coisa que ele concorda comigo, viu? Porque eu não estou perturbando o outro. Então, se eu gosto de sangue, eu digo da Atena. Sim, acabou. Problema é meu. Sim. Agora, eu não posso perturbar ela. Não deveria. Eu não posso. Isso é fechado no meu conceito, tá? Vamos deixar bem claro. Veja, você está correto no sentido de que a lei maior diz de que isso não é correto, certo? Mas nós temos a liberdade de. Tanto é que fazemos. O fato de fazermos implica o poder de fazer, não o direito, mas o poder. E a grande pergunta, talvez, que todos nós devemos nos fazer é por que é possível fazer? Deve ter alguma boa resposta. É longa, mas deve ter uma boa resposta. Eu acho que, entendo eu, dentro de uma visão de um ser perfeito, nada acontece que não seja útil. Quanto a vocês, até os fios dos seus cabelos estão contados. O que isso significa? Nenhuma árvore, nenhuma folha cai sem que o pai queira. Eu trocaria esse queira em permite. Por que ele permite? Porque deve ser útil. Porque ele não deixa a ponta solta. Mas, eu vou te responder, mas quero também responder a dele. Então, nós precisamos entender que a gente vive sob as consequências das nossas escolhas. Quando Jesus disse que a cada um vai ter segundo as suas obras, ele definiu a lei do retorno e a lei do esforço, inclusive. Por exemplo, queremos uma sociedade melhor? É muito simples. Muito simples. Seja... Que a gente comece por nós mesmos. Exato. Seja um bom cidadão. Seja um homem de bem. Ponto. Você terá, segundo a lei do Cristo, direito a uma sociedade melhor. Enquanto você fizer isso, não terá esse direito. Não é justo? Por que eu, imperfeito, viveria numa sociedade perfeita? Me dá um motivo. Não há esse motivo. Algumas pessoas chegam para mim, mas eu tenho uma família tão complicada, o que eu faço? Seja um bom filho, um bom pai, um bom marido, seja um bom tudo. E amanhã a sua família vai ser ótima. Simples assim. Gente, se eu não vivo num lugar bom, eu não o construí. Não é justo. Por que alguém tem que fazer para mim uma sociedade justa? Não tem sentido, não é justo, inclusive. Então, se eu estou num hospital, é porque eu estou doente. Senão, não estaria. Isso é um ponto importante. Então, agora, existe uma questão na sua pergunta que a gente precisa sempre buscar o caminho do meio. Eu defendo fortemente, é a minha forma de pensar, e todos vocês têm a responsabilidade de pensarem e não ficarem engolindo o que eu estou falando, porque certamente eu falo alguma bobagem. Óbvio. Eu dou muito valor ao esforço individual. Dentro da minha história e dentro das minhas necessidades particulares, eu preciso resolver algumas coisas íntimas. Ponto. E isso aparece na minha fala, porque é a minha forma de pensar. Porém, eu não posso deixar de pensar que o meu comportamento tem impacto social. E a sociedade precisa avançar. E como é que ela avançará, no meu entendimento? Através do avanço das pessoas. Porque, desculpa, eu cheguei à conclusão de que não adianta eu criar uma instituição e colocar leis, estatutos, regimentos absolutamente perfeitos. Porque lá dentro terá um bando de gente que não quer cumprir aquilo. Vai dar certo? Não. Do jeito que eu pensei, perfeito? Nem pensava.
Não são as instituições que precisam se aperfeiçoar, porque quem que precisa se aperfeiçoar? Os componentes dessa instituição. Meu corpo não terá saúde se cada célula não tiver saúde. Nós somos a célula da sociedade. Então, nós vivemos num mundo, num jogo duplo, podemos pensar assim. Eu tenho que me melhorar. E isso é fator de melhoria do mundo. Ah, mas então eu não vou me preocupar com mais nada. Não. Porque essa automelhoria implica em nós atuarmos com o outro. Porque eu não vou evoluir sozinho. Eu preciso do outro. Nós todos precisamos do outro. Como que eu vou fazer o bem sem o outro? Como que eu vou fazer a caridade sem o outro? Porque além de fazer caridade para mim, amar o próximo como amo a mim mesmo, então eu também tenho que me compreender, me perdoar, ser caridoso, para englobar, me amar a mim. Isso basta? Não. Eu aprendi tudo? Não. A lei é clara. Sou eu e todos. Significa muita coisa as religiões dizerem que somos irmãos. Significa muita coisa. Significa que eu tenho, sim, que o fraco tem que ser ajudado pelo forte. O saudável tem que ajudar o doente. E assim por diante. O rico tem que ajudar o pobre, para que não seja pobre. O doente para que sare. O instruído, o não instruído para que se instrua. Para que todo mundo progrida, nós precisamos dar para o outro o que nos sobra. E muitas vezes o que me sobra é a boa vontade, é um conhecimento, é qualquer coisa que seja meu, ou que me tenha sido emprestado pela vida. Então, nós vivemos nessa função dupla. De mim para mim, eu preciso dizer, porque entendo dessa forma, que a melhor forma de eu influenciar o mundo é me auto-melhorando. A forma mais poderosa. Porque aí, tudo que eu fizer, falar, pensar e sentir, será útil para o mundo. E aí a minha capacidade de atuação será brutal. Olhem a capacidade de atuação do Cristo. Ficou 3 aninhos aqui, trabalhando e mudou a história. 3 anos. Nós ficamos 200, 500, não fazemos quase nada. Ok? Alguém respondeu? Levantou a mão. Calma. O microfone é importante. Obrigado. Oi. Parece que você já falou pra mim, eu moro em Bauru faz mais ou menos 1 ano e pouco. Eu não consegui fazer um amigo aqui até agora. Eu sinto muito sozinho. Pessoas, vocês estão ouvindo, né? Muito sozinho. Mas o que você está falando foi pra mim. Desapareceu todo mundo veio pra mim. E assim, eu não sei o que acontece. Eu onde estou errando, onde estou acertando, mas eu me sinto muito sozinho, não tinha um amigo. Quando eu vim em São Paulo, tinha um monge, aqui não tinha ninguém. Não sei, a cidade não gosta de mim. Por que a cidade não gostaria de você? Não tem a menor... Bem, aí nós que não gostamos dela. Né? Essa é uma pergunta difícil de responder. Você me pegou. Isso que te perturba? Isso que te perturba? É, muito. Você se isola? Eu tento. Eu trabalho com telemarketing, trabalho pascoloso, né? Ou seja, converso com centenas de pessoas todos os dias. Sim. Já fui escoteiro, estou formado, tenho faculdade, tem um monte de coisa. E, não consigo fazer uma pista, cara. Eu tento me isolar, mas... Olha, você me fez lembrar uma pergunta que me fizeram há muitos anos atrás e eu vou dar a mesma resposta. Você que está segurando a minha parte, né? Não penso que não. Nós precisamos do outro e você está falando que você quer o outro, né? Olha, eu confio profundamente na lei que diz que quem planta arroz colhe arroz. Profundamente. Quando isso não funciona, o processo do plantio tem problemas.
Entende o que eu quero dizer? Entende? Estou falando errado. Eu não diria errado. Estou falando nada. Também não diria isso. Por isso que eu perguntei se você está se isolando. Parece que não. Você já foi procurar o grupo de escoteiros daqui? Já. Eu fui chefe durante 15 anos. Mas é aqui. Não, em São Paulo. Mas já foi procurar aqui? Eu Não o quê? não tinha vaga para mim lá, entendeu? Eu fui no... Tem aqui em cima... Tem 2 grupos. Tem 2 grupos. Aqui embaixo e lá para cima. O lugar foi de baixo, em cima foi ainda. O povo de Bauru é fechado mesmo. Eu sou de Bauru, eu morei 20 anos em São Paulo e voltei. Mas o povo daqui é um povo fechado. Paulistas se reúnam. Vamos pôr lenha na fogueira. Eu perguntei pra ela aqui agora. Aham. Quantos amigos você tem? Quantos amigos você tem? Não sei. Essa pergunta, veja, da mesma forma que eu respondi a pergunta anterior, eu vou responder essa. Eu sou amigo de quantas pessoas? Entende? Você perguntou quantos amigos eu tenho. Sim, não colega, amigo. Amigos, eu sei. A pergunta que eu faço é: eu sou amigo, estou plantando de quantas pessoas? Porque, gente, ou a gente entende que a lei da plantação funciona, e quando não dá certo é porque a gente plantou de um jeito inadequado, ou nós temos um problema. Nós precisamos trabalhar em cima de uma determinada base. Às vezes, eu não estou dizendo que é o seu caso, porque eu não sei, nós não vamos entrar em detalhes. Muitas vezes eu chego num lugar e eu exijo uma posição. Imagino que não tenha sido o caso. Não tem nada para eu fazer, eu posso ficar aqui olhando. Talvez eu possa ficar olhando. Porque para todo tipo de relacionamento a gente precisa buscar situações que oportunizam o avanço dessas situações. Hã? É lento. Relendo? Não, é lento. É lento, sim, é uma construção. Às vezes eu estou ali quietinho, não tem nenhum serviço para você aqui. Tá bom. Aí eu vejo que alguém jogou o papel de bala fora do lixo e eu vou lá e coloco dentro do lixo. Eu estou sinalizando a todo mundo que está vendo, e você não tenha nenhuma dúvida que alguém está vendo, que você é de uma determinada forma, que você tem determinados valores. É impossível não haver um retorno. Mas é preciso paciência. Você colocou um ingrediente fundamental. Você planta o feijão e não volte no outro dia. Você olha e fala, não aconteceu nada. Aconteceu um monte de coisa, você que não consegue ver. E de repente está lá um raminho verde. Então, as relações humanas são fascinantes, gente. E a gente precisa de vários componentes para ela. A gente precisa da paciência. A gente precisa da fé, da compreensão. A gente precisa questionar, olhar o que eu estou fazendo, como eu posso fazer diferente. Talvez desse jeito aqui não funcione, do outro jeito funciona. O que eu posso garantir para você é o seguinte: muita gente está à procura de amigos. Muita gente. Você é um deles, mas tem um monte de gente. Sim, um monte de gente, porque amigos são indispensáveis. Indispensáveis. Agora, por força de determinadas conclusões, muitos de nós nos fechamos com aquela velha historinha de ter medo de sofrer. Ai, não quero ter amizade com ninguém, relacionamento com ninguém, porque eu não quero sofrer de novo. Esquece. Vai sofrer de novo. Ok? Não há possibilidade de ser diferente. No relacionamento humano, não há. A não ser que a gente adquira outro nível de compreensão. Para até lá nós vamos sofrer. Só que, olha só que interessante, a gente não pode esquecer que nos relacionamentos, em todos eles, além da dor
incrivelmente, existe também alegria. Já perceberam? Já perceberam, gente? Por elas, possivelmente vale a pena a dor. Ah, mas elas terminam. Vocês conhecem alguma coisa aqui na Terra que não termine? Já viram? Me mostrem, eu não conheço. Por que os relacionamentos não vão terminar? Me expliquem. Só porque a gente quer é insuficiente. Alguns não vão terminar porque o sentimento vai permanecer, mas eles vão mudar. Alguém vai desencarnar, por exemplo. E é muito inadequado dizer que só porque alguém desencarnou o relacionamento terminou. Porque enquanto há sentimento, a gente precisa compreender o que significa o amor, essa energia, isso que nos conecta. Porque senão a gente não acredita que o Pai esteja conectado a gente. E eu sei que a maioria de nós não acredita mesmo. E se sente só. Um dia nós vamos considerar absurdo termos nos considerado sós. Já que o Pai existe. Já que o Cristo, que não deixou ponta solta, declarou que ninguém seria só. Aí alguém pergunta, mas quando ele disse isso? Ele disse isso quando ele disse que estarei convosco até o final dos tempos. O que é isso? Ele declarar que ninguém vai ficar sozinho, a não ser que não o perceba. E aí isso volta para a nossa responsabilidade de criar, de construir percepção. Vocês percebem que não tem alternativa? Somos nós que temos que fazer o que nós temos que fazer? Não há alternativa, gente. Não adianta jogar a responsabilidade da nossa felicidade para alguém ou para algo. Não adianta. Não adianta. Porque o Cristo, inclusive, veio nos ensinar que a gente vai poder viver nas situações mais, aspas, terríveis e ser feliz. Oi. Acho que vai ser a última. Eu sugiro ao amigo assistir o filme O Estagiário, do Roberto Benito. Magnífico. Maravilhoso. Magnífico. Eu assisti 2 vezes. O Estagiário. Não, como vocês falam em Netflix. Tem na Globo também. O Estagiário. É uma lição de vida. É maravilhoso. É maravilhoso. Principalmente para quem envelhece. Que não é o seu caso. Não é o seu caso, mas... Não, você envelhece, mas não está velho. Também para os jovens. Que ele foi totalmente anulado, era uma pessoa bem sucedida, não vou dar uma spoiler, mas ele era uma pessoa, chegou lá como estagiário, entendeu? Ele foi conquistando. Mas se você já assistiu, assiste de novo, observando de outra forma. É aquilo que o Edgar falou. Né? Que a gente passa, tem um papel de bala, a gente pega e coloca no lixo. Alguém vai nos observar. E ele foi conquistando. Né? Com muita paciência e segurança. Então, é o que eu posso dizer. Mas a gente pode conversar com ele depois da palestra também. Aliás, pode continuar aqui para todo mundo ser amigo. Ele está aguardando convites, viu, gente? Muito bem. Eu acho que nós não temos mais tempo para mais uma perturbação. Edgar, você estava falando de felicidade. Defina a felicidade. César, não faça isso comigo. Mas eu vou definir. Eu vou pedir para Gandhi definir para a gente. Gandhi deu uma definição de felicidade que, no nosso entendimento, é completamente coerente com o do Evangelho. É curioso, né? Eu fico me perguntando por que no Evangelho não tem assim, felicidade é 2 pontos. Não tem, devia ter um capítulo sobre isso. Não é curioso? Preciso perguntar para Kardec por que ele fez isso, não é? Um dia.
Muito bem. Gandhi diz assim, que felicidade é quando o que você faz, o que você fala, pensa e sente é a mesma coisa. Ou seja, não há conflitos íntimos. Quando você fala não, a sua reflexão foi não mesmo, você disse não, o seu sentimento fala não e você está em paz. Quantos conflitos e perturbações a gente tem porque a gente fala sim querendo dizer não? Quantas, gente? Incontáveis, né? E a gente tem a coragem de falar assim, né? Eu fui obrigado a falar assim. Não foi. Não foi, não tinha uma arma na sua cabeça, uma faca no pescoço. Não tinha, não vi. Não vi. Falou porque decidiu. Porque fez um jogo, fez um cálculo, e entre o pagar e o receber, você decidiu falar sim. Mas o seu coração, ou melhor, a sua consciência, falou assim, por que você disse sim? Me explica. E a gente não consegue explicar. E ele não ia gostar mais de mim. Eu falei porque ele não ia gostar mais de mim. Porque é teu chefe. Porque é teu chefe. Escolhas. Escolhas. Vou contar uma história rápida, dá tempo. Uma vez uma moça chegou para o Divaldo e falou assim, Divaldo, eu tenho um problema. É o seguinte, até ontem eu tinha um amante. Mas eu terminei com ele hoje. E eu quero ficar com meu marido. Ok. Mas o problema é que o meu amante está me chantageando. Falou que vai contar para o meu marido. O que eu faço? Ele falou, simples. Conta você para o seu marido. E aí ela respondeu, mas ele vai terminar comigo? Ele falou assim, isso é problema dele. Não é? Isso é decisão exclusiva dele. Você não tem nada a ver com isso. Olha, que coisa linda isso, gente. Olha que apontamento, que seta na direção da liberdade e da paz interior que o Divaldo estabeleceu ali. E completamente coerente com o que o Gandhi colocou como felicidade. Mas ele vai se separar de mim. Isso poderia ser uma colheita, poderia, mas não sabemos. E olha, ela corre o risco de ser escrava do amante, escrava emocional, com medo da reação do marido. Qual dor se é maior? Será? É uma grande dúvida. A dor do marido abandonar ela ou a dor de ser escravo emocional? Agora, é um caso forte, vamos pensar assim. Quantos casos pequenos a gente faz isso no nosso dia a dia? Então, Gandhi sugere o que está no Evangelho, que felicidade é a paz da consciência, correto? O que é essa paz da consciência? É quando o mundo estiver bem? Não. Não é. Jesus passou pelo mundo conturbado, um pouco mais que esse, e estava muito bem, obrigado. Certamente ele era feliz como é até hoje e tinha paz. E aí? Então, isso vem inclusive reforçar essa questão de que eu preciso me transformar primeiro. Porque quem sou eu, inclusive, a transformar alguém? Aliás, desculpa, eu falei muito errado. Eu não tenho que me transformar primeiro, eu tenho que me transformar, ponto. É tudo que eu tenho que fazer. Porque se eu trabalhar para transformar alguém, eu tenho um problema. Não é da minha alçada, não é minha responsabilidade, eu não tenho poder, não tenho nem o direito. Eu me tornaria um obsessor. Como nós somos obsessores, muitas vezes, um dos outros. Né? O que é um obsessor? Obsessor é aquela pessoa que quer que você faça o que ela quer. Tá certo? Vocês lembram de alguém que está lá em casa? Ou a gente lembra da gente mesmo? Mas eu tenho certeza que aqui ninguém quer que alguém seja diferente. Tenho certeza absoluta. Gente, obrigado pelas perturbações colocadas.
né, fazem pensar, isso é muito importante. Eu insisto que vocês reflitam sobre o que foi dito, tirem o que não é adequado e deve sobrar alguma coisa. Eu agradeço muito a oportunidade de ouvi-los e isso me ensina bastante, por isso que agradeço demais. Muito obrigado.